Por que nós não oramos a oração do Pai Nosso? Jesus ensinou, né? A gente devia orar. Será que devia? Vamos ler então. Portanto, vós oreis assim. Aqui Jesus está conversando com os discípulos dele, porque os discípulos dele foram reclamar com ele. Jesus, é o seguinte, os discípulos de João lá, João já ensinou a orar, e você ainda não ensinou a gente a orar então. Aí Jesus falou, tá bom então, vou ensinar. Portanto, vos orei assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando ele fala, venha o teu reino, só que o reino de Jesus já veio. Então, essa oração Jesus estava falando para os discípulos dele, estava ensinando eles a orarem, né? E depois ele fala assim, Pai nosso que estás no céu, hoje, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, está em nosso coração, porque não habita em templo construído por mãos humanas. E ele que nos fez, ele mora em nosso coração. Então, olha, isso aqui é anticristo e depois de Cristo. Qual a contradição, né? Qual é o que mudou, né? Contradição não, o que mudou? Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. E a vontade de Deus é que nenhum se perca. Então a vontade de Deus já foi feita. A vontade dele era nos salvar. Por isso Jesus Cristo já veio, já morreu e trouxe a salvação para nós. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é o pão espiritual, que já veio, que é Jesus Cristo, né? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. A nossa dívida é perdoada, foi perdoada em Jesus Cristo na cruz. Tudo que nós devíamos, hoje ninguém é salvo porque deixou de cobrar o pão que a pessoa está devendo, sei lá, o trabalho que fez, e sim porque Jesus morreu por ele. E não deixes cair em tentação, livra-nos do mal. E isso Jesus Cristo faz por nós, é o Espírito Santo que nos protege, que não nos deixa cair em tentação. E vamos lá, porque se perdoar dos homens e suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Agora nós fomos perdoados porque Jesus Cristo morreu por nós. Se, porém, não perdoardes os homens suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Isso era antigamente, né? Antes de Jesus perdoar todos os nossos pecados. Vai ficar meio comprido, mas eu queria ler agora uma oração que o apóstolo Paulo explica, que é em Romanos 8:26. Romanos 8:26, tá aqui. Aí o apóstolo Paulo agora traz uma oração que é diferente do que Jesus ensinou, porque ainda não existia o Espírito, né? Aí fala assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Olha que maravilha. Porque não sabemos orar. Quer dizer, a gente lê a oração de Jesus tudinho, mas nós não sabemos orar. Porque aquela oração que Jesus ensinou não era para nós. Então nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe, o gemido que não se consegue dizer, não conseguimos traduzir. É aquele que sonda os corações. Ele sabe qual é a mente do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, porque ele sonda os nossos corações e ele sabe qual é a mente do Espírito. A oração tem que ser feita de acordo com a vontade de Deus. Não adianta a gente pôr a nossa vontade em nossas orações, porque se a gente colocasse a nossa vontade em orações, ninguém morria. Tinha tanta gente no mundo que não dá nem para andar. Ninguém ia morrer. Vai morrer, Senhor, permita que ele morra. Senhor, cura, Senhor, liberta. Então Deus não ouve nossas orações. Eu fico pensando também, né? Quantas pessoas que ia estar casada com a pessoa errada? Orou tanto pro casamento e sabia que ia entrar numa fria tão grande. Ou então a pessoa abriu uma empresa, um comércio, alguma coisa que não era de Deus, fez oração, fez campanha, fez jejum e não deu certo. Porque o Espírito, vamos lá, é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede por nós. Ele não vai interceder por nós segundo a nossa vontade. Quero casar com fulano, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero comprar um carro novo, depois não consigo pagar, me lasco, eu tenho uma casa na praia, depois não consigo sustentar a casa. Ou seja, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, ame a Deus, você vai ver que tudo vai dar certo na sua vida. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é muito interessante, né? Nós somos chamados
chamados segundo o propósito de Deus. Portanto, os que de antemão conheceu, ou seja, antes mesmo de nascer, antes de formar no ventre, ele nos conheceu. Ele também nos predestinou. Ele nos conheceu, nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Olha que maravilha, meus irmãos. Ser a imagem do Filho de Deus, a fim de que, com ele, sejamos o conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus veio não é para salvar poucos, não, é para salvar muitos irmãos, muita gente. Ele derramou o sangue dele, não é para salvar meia dúzia de crente, não. Ah, vou salvar o Éder, que o Éder merece ser salvo coisa nenhuma. E aos que predestinou, esse também chamou. Ele predestinou, depois chamou, e esse também justificou. O que é justificativa? O que é justificar? Fala assim, ó, é o seguinte, o pecado do irmão, eu justifico ele. Eu tenho uma justificativa para ele. E a justificativa que Jesus dá, Deus aceita. Então a salvação, estamos salvos. Ele também chamou, também justificou. E aos que justificou, glorificou com Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus.